O Deus de Romanos 9 a 11, introdução ao pensamento de Marcos Novaes, no programa Vejam Só. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série da análise do último debate que fiz no programa Vejam Só, falando do tema da predestinação em Romanos 9, versos 19 a 24, tá bem? Então hoje, na continuação da minha análise da minha série de análise do debate, eu vou falar um pouquinho sobre a introdução do pensamento do reverendo Marcos Novai, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, que ele falou ali no debate aqueles primeiros 3 minutos, que os debatedores têm para expor o seu ponto de vista. Belezinha? Então vamos ouvir o que o Marcos Novaes tem a nos dizer e aí daqui a pouquinho eu volto com a análise do que ele disse. Dá uma olhadinha aí. A primeira coisa que nós temos que entender é que quem precisa se explicar aqui é o pastor Ezequiel, né? Porque o calvinista ele está bem resolvido com relação ao texto de Romanos, capítulo de número 9, porque Romanos, capítulo de número 9, é um dos principais textos da Bíblia que ilustram ou provam a doutrina ou o conceito da doutrina da predestinação. Eu gostaria de começar, antes de comentar o texto, dar uma definição do que é predestinação. Predestinação é o decreto de Deus pelo qual Deus alcança todas as suas criaturas. E a eleição é o ápice da predestinação. A predestinação envolve todos os aspectos da vida humana e a eleição envolve principalmente a parte soteriológica, a parte da salvação. Bom, eu concordo com o pastor Ezequiel quando ele menciona aqui essas duas divisões principais de Romanos, porque ante o capítulo de número 11, Paulo vai trabalhar a questão mais teológica da carta, que nós chamamos da questão indicativa da carta. Depois, a partir de Romanos 12, ele vai então falar da parte imperativa da carta. E nos 3 capítulos, capítulos 9, capítulos 10 e 11, Paulo vai tentar responder a uma indagação dos seus irmãos judeus sobre o destino da nação de Israel, o Israel étnico. Se você ler com calma aqui Romanos capítulo de número 9, Paulo começa mostrando o seu sofrimento por causa da perdição de alguns que rejeitaram a Cristo, que não tiveram fé no Messias, no Salvador. E aí ele vai introduzir a questão do Israel étnico, ele está falando da nação de Israel, vai falar de 8 grandes promessas, aí nos primeiros versos. Depois ele vai falar de Isaac e vai introduzir um conceito novo do Israel espiritual, ou seja, a descendência de Isaac. E aí ele vai já começar a nos mostrar o leque da doutrina da eleição. Deus rejeita Ismael e a favor de Isaac. Depois nós temos Esaú e Jacó. Deus elege Jacó e rejeita Esaú. E aí então ele vai mencionar agora que esses filhos de Deus, que são gente de Israel, judeus e gentios, vão ser salvos pela graça. Então ele vai mencionar aqui claramente que uma vez que Deus escolheu os seus eleitos, Israel então foi rejeitado por Deus, pelo menos boa parte do Israel étnico. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, aí está o reverendo Marcos Novai colocando a sua introdução, lá no programa Vejam Só, dizendo ali mais ou menos a direção daquilo que ele iria defender durante o debate. Eu confesso para vocês assim que eu gostei bastante do Marcos, tá? Eu achei ele um cara extraordinário, muito educado, muito assim prazeroso conversar com ele. A gente teve um bom papo de bastidores lá antes de começar a gravação do debate. E foi bem bacana, assim, sabe? Um cara me parece assim 100%. Agora, naturalmente, nas questões teológicas, a gente precisa dar nome aos bois, a gente precisa colocar as discordâncias claramente, que não, de maneira nenhuma são ataques pessoais. Eu não tenho esse interesse de atacá-lo pessoalmente, muito pelo contrário.
Mas gostaria, né, de trabalhar um pouco dos conceitos que ele trouxe para o debate, inclusive, né, para o benefício daqueles que vão assistir esse vídeo e que quiserem talvez compreender um pouquinho melhor, né, como que eu, Ezequiel, o arminiano, me situo em relação à visão, né, e à defesa do Marcos Novas, tendo um pouquinho mais de tempo, né, um pouquinho mais de liberdade de comentar do que esses tempos mais engessados do programa, como é natural dentro de um programa de televisão, né? De outra forma, a gente ia gastar lá 200 horas de conteúdo só para contextualizar a conversa e, de fato, não sei se teria assim muita audiência, né? Mas você que quer assistir esse vídeo e quer entender melhor como eu penso sobre o assunto, aqui está um bom momento, uma boa oportunidade, beleza? Então vamos lá, eu separei aqui algumas coisas para comentar dentro do que o Marcos Novais disse nesse momento de abertura, né, de introdução do debate. E primeiro de tudo ele coloca, né, que o tema da predestinação ele é tão espinhoso, ele é tão importante, e de fato é bacana assim, a gente perceber que os calvinistas têm essa percepção. Claro, ele começa dizendo que na verdade quem tem que se explicar sou eu, né, é o Ezequiel que tem que se explicar, porque o calvinista está muito bem resolvido com Romanos 9, que seria, né, um dos principais textos que viriam a ilustrar ou mesmo provar a doutrina ou o conceito da predestinação, beleza? Então vamos lá. Bom, se nós temos aqui um tema tão espinhoso, é porque naturalmente haverá visões diferentes em relação a esse tema, né? De outra forma, seria simplesmente ler e todo mundo iria concordar, certo? Então se o tema é espinhoso, é porque há mais de uma leitura. Mas quando o Marcos Novais diz que eu que tenho que me explicar, ele acaba dizendo que mais ou menos é o seguinte: bom, nós, calvinistas, dentro dessa discussão espinhosa já temos uma posição bem definida e bem explicada, e agora quem tem que bem definir e bem explicar a outra visão é o Ezequiel, porque da nossa parte está tudo certo, está tudo ok, beleza? E Romanos 9 é de fato esse texto, né, que ilustra ou mesmo prova a predestinação, implicitamente ele está dizendo a predestinação nos moldes do entendimento calvinista. Bom, eu discordo que eu que tenha que me explicar em relação ao texto. Pelo contrário, eu creio que a leitura de Romanos 9 não é uma leitura, a leitura calvinista de Romanos 9 não é uma leitura natural do texto. Tá? Creio que as implicações da leitura calvinista de Romanos 9 são absolutamente heréticas e contraditórias em relação a muitas outras coisas que Paulo escreve em Romanos. Inclusive eu deixei isso bem claro no outro debate que fiz, né, com o Nepomuceno, né, sobre Romanos 9, etc. Então não existe isso que só eu tenho que me explicar porque o calvinismo está muito bem resolvido com Romanos 9. É muito pelo contrário, tá? Então, eu gostaria de colocar isso claramente aqui para vocês e eu gostaria de ilustrar um pouco dessa questão trazendo para vocês 8 perguntas para os calvinistas a partir de Romanos 9, para demonstrar que não é só o arminiano que precisa se explicar nessa história, não, tá bom? Então, se o calvinismo está tão bem explicado, está tão bem embasado, está tão bem seguro em relação às questões, eu gostaria de entender algumas coisas que precisam ser explicadas. Então, beleza, o calvinismo é essa maravilhosa doutrina da predestinação, e não sei mais o que tá aqui em Romanos 9, etc. Beleza? Então, vamos lá, vamos entender a doutrina calvinista. Ela indica que existe uma dupla predestinação e a eleição de uns para a salvação e a condenação de outros ao inferno pela simples vontade de Deus em salvar alguns e que outros sejam condenados. E Deus salva quem quer, e Deus condena quem quer, e ninguém pode discutir, questionar e discordar de Deus nesses pontos, porque Deus é soberano. Ponto. Basicamente essa é a leitura crucial, né, no cerne da soteriologia, da visão calvinista em Romanos 9. Agora, se essa visão for a visão correta, como é que a gente lida com alguns aspectos importantes do texto? Por exemplo, no comecinho do capítulo,
Paulo fala no verso 2 da sua grande tristeza e incessante dor no coração, porque irmãos dele, compatriotas deles, segundo a carne, israelitas, estavam de alguma forma rejeitando a Cristo, né? Porque de fato eles estavam descrendo do Cristo, não recebendo o Cristo como Salvador e coisas dessa natureza, beleza? Então vamos lá, vamos pensar dentro do paradigma calvinista. Bom, esses compatriotas de Paulo, que não estavam recebendo a Cristo como Messias, como Salvador, e não estavam tendo fé nele, corriam um grande risco se continuassem, inclusive, nesta descrença até o fim da sua vida, demonstrariam, né, com isso, não serem eleitos, tá bom? Então são pessoas que Deus reprovou, que Deus rejeitou, que Deus não quis a salvação delas, Cristo não morreu por elas e etc, tá? Toda aquela questão do calvinismo. Se Paulo, que escreveu Romanos 9, mantivesse esse entendimento, por que ele estaria aqui com grande tristeza e incessante dor no coração? Paulo estaria triste e com dor no coração em função daquilo que Deus quer, daquilo que traz a maior glória para Deus, que é salvar uns e perder e a perdição de outros, e Deus é soberano nisso tudo? Não faria nenhum sentido essa tristeza ou dor no coração. O que Paulo deveria dizer aqui: eu tenho grande alegria e incessante prazer no coração, porque os meus compatriotas irmãos, alguns deles não estão crendo, e isso é plano de Deus, e o plano de Deus está se cumprindo. Apesar de a eles pertencerem à adoção, à glória, à aliança, à legislação, o culto, a promessa, os patriarcas, e deles descender o Cristo, ainda assim Deus não os escolheu para a salvação. E nós devemos louvar a Deus e agradecer a Deus por isso, porque Deus é soberano no meio da salvação e Ele salva quem quer e quem se perde é quem Ele quer que se perca. E louvado seja Deus, aleluia, irmãos! Essa deveria ser a retórica de Paulo, e essa não é a retórica de Paulo em Romanos 9. Então, isso me conduz à compreensão que Paulo não tem o entendimento calvinista como pressuposto, como base de Romanos 9. Então como é que é o arminiano só que tem que se explicar? Você, calvinista que está assistindo esse vídeo, fique à vontade para se explicar. Fique à vontade para responder por que essa grande tristeza e incessante dor no coração de Paulo no endurecimento ou na perdição por causa da incredulidade, né, da rejeição de Cristo, da parte dos seus compatriotas israelitas, beleza? Ok. Outra pergunta sobre Romanos 9. Romanos 9, verso 11, ensina de fato a eleição incondicional? Vamos dar uma lidinha no texto lá, né? E ainda os gêmeos não eram nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito da eleição, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, e já foi dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Bom, aqui então é a clássica questão entre Esaú e Jacó, e a ideia é que Deus ele tem um propósito. E este propósito é de eleger uns, independentemente do bem que há neles. Então é uma eleição incondicional. Se Deus tivesse que ver algum bem em Jacó, pelo qual Jacó merecesse a eleição, a salvação e etc., Deus não encontraria nada disso em Jacó. Então, se Jacó é eleito de forma incondicional, independentemente de qualquer bem, qualquer mérito, qualquer fé, qualquer obra, qualquer decisão, qualquer escolha da parte do próprio Jacó. Belezinha? Fechou. Entretanto, eu começo perguntando, ok, então Esaú foi rejeitado independentemente de qualquer pecado, mal, escolha ruim que ele possa ter feito também. Porque veja que os gêmeos, para que o propósito da eleição prevalecesse, eles foram eleitos ou rejeitados não por obras, eles não tinham feito nem bem nem mal quando eles foram eleitos no caso de Jacó e reprovados no caso de Esaú. Então Esaú é reprovado sem nenhuma referência às obras e aos pecados, assim como Jacó seria eleito nessa visão, sem nenhuma referência, nenhuma fé, nenhuma decisão, nenhuma coisa boa da parte do próprio Jacó. Então, como é que acontece essa questão aí? Realmente, então, a eleição para a salvação é incondicional, não depende do bem,
E a rejeição para a perdição é incondicional e não depende do mal. Então tudo é pela vontade de Deus. Deus quer que uns se salvem e que uns se percam, independentemente do bem ou do mal das pessoas envolvidas na salvação ou na perdição. É isso mesmo? E se é isso mesmo, a pergunta que eu realmente quero fazer tem que ver com os motivos pelos quais as pessoas se perdem, inclusive na própria retórica do Marcos Novaes, né? O que ele diz assim, né? Que na verdade o Paulo estava sofrendo por causa que alguns rejeitavam a Cristo, né? Entre os israelitas, eles não tiveram fé no Messias e no Salvador. Veja, vamos pensar que não ter fé, não crer no Messias e Salvador é um mal. Mas para que o propósito de Deus prevalecesse segundo a eleição, as pessoas foram eleitas ou rejeitadas antes que elas fizessem qualquer bem e qualquer mal. Então, Esaú, nesse caso, não foi rejeitado pelo mal que ele fez. Assim também os israelitas não estavam sendo rejeitados pelo mal que eles estavam fazendo ao descrer de Cristo, ao não aceitar a Cristo e etc. Na verdade, provavelmente, essa rejeição de Cristo da parte deles era só o sintoma de que eles não haviam sido eleitos. Simplesmente isso. Até porque, não sendo eleitos, Cristo não morreu por eles, não há graça irresistível para eles, eles são totalmente depravados, eles não podem crer no Evangelho por si mesmo e de si mesmo, e Deus não lhes deu a graça para crer, então eles nem podem ser repreendidos por não crer. Então, como que é isso? Como assim? Paulo estava triste porque eles não creram. Então, Paulo estava triste com Deus porque não deu a graça para que eles viessem a crer. Então, Paulo, nesse ponto, mais uma vez, discorda de Deus. O escritor de Romanos 9 discorda de Deus. Então, você percebe que não funciona. Então, eu creio que essas perguntas precisam ser respondidas. Eu estou aí na segunda pergunta ainda, então são 8. Tá bom? Para vocês perceberem que não existe essa retórica que quem tem que se explicar aqui é o arminiano. O calvinista não se explicou muito bem em relação a Romanos 9 até agora, né? Eu desconheço na literatura calvinista respostas convincentes a essas minhas perguntas, tá bom? Terceira pergunta. Então, Romanos 9 traz essa noção toda da compreensão calvinista. Então, em que sentido o indivíduo Esaú serviu o indivíduo Jacó? Como a gente leu no verso 12, o mais velho será servo do mais moço. Bom, nenhum sentido. Historicamente, Esaú nunca foi servo de Jacó, ainda que Edom, né, o povo que nasceu de Esaú, tenha sido servo dos israelitas, o povo que nasceu de Jacó. E aí a minha pergunta é assim: qual é a importância deste ponto para uma compreensão mais ampla da eleição em termos corporativistas, além dos termos individualistas? Eu disse durante o debate que eu não sou uma pessoa que defende a eleição corporativa nos moldes do entendimento de muitos arminianos que fazem essa distinção, tá? Entre eleição corporativa e eleição individual. Seja como for, a gente não pode negar que há elementos corporativos em alguns pontos do texto, tá bom? E isso precisa ser trabalhado. Então, eu gostaria que o calvinista viesse a dizer em que ponto isso se cumpre nas pessoas, indivíduos, Jacó ou Esaú, e se não se cumpre, como que a gente vai entender isso com referência aos povos e nações que viriam de Esaú ou que viriam de Jacó, o que coloca nesse caso aqui a eleição e etc., em certo sentido, num molde relativamente corporativo e não meramente individual, tá bom? E aí entra a outra questão que aqueles que defendem a eleição corporativa dizem, que essa eleição é uma eleição para serviço, para servir como o povo eleito do qual viria o Messias, e não para salvação ou perdição. E como é que os calvinistas respondem isso? Eu, de fato, gostaria de saber qual é a visão deles a esse respeito. Tá bom? Marcos Novaes pode responder, outras pessoas que estão assistindo o vídeo podem responder. Acho que isso é uma questão importante. Quarta pergunta. O texto lá depois no verso 13 de Romanos 9 diz: como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Esta frase, tirada do livro de Malaquias, realmente indica que Deus não amou em nenhum momento e em nenhum sentido a pessoa de Esaú?
E se realmente assim for, Deus ama algumas pessoas e Deus não ama outras pessoas. É isso mesmo? Se realmente é assim, eu gostaria de perguntar aos calvinistas como que eles entendem o texto de 1 João 4, que diz que quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Agora nós estamos dizendo que Deus não ama Esaú, então Deus não conhece a Deus também, e agora Deus não é amor. Ou Deus é amor, mas é amor só para Jacó e não para Esaú. Então Deus tem duas caras. Para um ele se apresenta como amor para os salvos, e para os outros ele se apresenta como o quê? Você, calvinista, poderia me responder? Bom, eu até hoje não encontrei boa resposta da parte dos calvinistas para esse questionamento. Quinto questionamento, vamos lá. Um pouquinho depois, lá no verso 18, o texto diz: Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Esse prazer de Deus no endurecimento, esse apraz, né? Deus está aprazado, Deus está, enfim, desejoso, Deus tem o prazer de ter misericórdia de quem Ele quiser e de endurecer quem Ele quiser. Esse prazer indica o prazer que Deus tem num ato de justiça da sua parte, ou o prazer que Deus tem num ato de liberdade da sua parte. E se você não entende onde eu quero chegar, eu explico. Vamos lá. Então você tem aqui, enfim, Ismael e Isaque, Jacó e Esaú, Moisés e Faraó. Dentro desta divisão, e a gente poderia citar, né, salvos e perdidos, Deus tem misericórdia dos salvos e endurece os perdidos, né? Um pouco daquela imagem do sol, né? O sol bate na argila, ela derrete, bate no barro, ele endurece. Depende um pouco da natureza do barro em questão, se é argila ou se é a terra seca, né? Então veja, ok, então existem pessoas, né, a quem Deus tem misericórdia e o sol da justiça bate e derrete o coração e se arrepende, um monte de coisa, e tem aquele que o sol da justiça bate, se torna seco, endurecido e não serve para nada. Beleza. E aqui Romanos 9, verso 18, está dizendo que Deus ele tem misericórdia de quem ele quer e endurece quem lhe apraz. Agora perceba uma situação interessante. Antes da gente discutir a ação de Deus em relação ao endurecimento, vamos trabalhar as pessoas, os seres humanos por detrás dessas questões como um todo. Qual era a diferença entre Moisés e Faraó? Então Moisés, ele de alguma forma, né, no decurso da sua experiência com Deus, ele preferiu fazer parte do povo de Deus sofrendo do que do povo egípcio reinando. Olha que existe uma preferência da parte de Moisés nessa história toda, né? Moisés está tomando a decisão de ficar ao lado do povo de Israel do que ao lado do povo egípcio. E agora, em resposta a esta decisão de Moisés, Deus, né, tem misericórdia dele. Ou não é assim? Agora olha o outro lado de Faraó. Faraó está recebendo a visita do Deus de Israel, do próprio Moisés, milagres e um monte de coisas, e ainda assim diz: eu não conheço o Senhor, eu não vou deixar ir Israel. E muitas vezes o texto do Êxodo diz que Faraó endurece o seu coração. E agora, será que é em resposta a esse endurecimento de Faraó, que Faraó endurece o seu próprio coração, que Deus endurece o coração dele? Olha que interessante. Nesse caso, o endurecimento do coração de Faraó que agrada a Deus é a justiça de Deus, punindo Faraó com aquilo que Faraó escolheu. E Deus ele tem o prazer de ser justo, ele tem o prazer de endurecer aquele a quem ele quer endurecer, porque ele sabe que quem se endureceu merece ser endurecido. Opa! A situação está um pouquinho diferente daquela, onde algumas pessoas veem um quadro mais ou menos assim. Deus, ele
tem misericórdia de quem quer e ele endurece a quem quer, independentemente de quem é quem. Deus é arbitrário na sua misericórdia e é arbitrário no seu endurecimento. E ele tem prazer nisso. Como é bom ter misericórdia de quem eu quiser, como é bom endurecer quem eu quiser, porque eu sou o centro de tudo. É como se Deus agisse, inclusive, de forma caprichosa, egoísta, inclusive maligna, né? Fazendo acepção de pessoas e coisas nessa direção, beleza? Agora, se a gente fizer uma leitura um pouquinho diferente, Deus retribui a sua misericórdia àquele que está aberto à sua misericórdia, e Deus retribui o endurecimento àquele que se endurece. E nesse caso, o prazer de Deus em relação ao endurecimento é o prazer que ele tem de exercer justiça. Quem se endureceu merece ser endurecido. Quem escolheu o pecado merece viver em pecado. Quem escolheu a morte vai para a morte e vai para a morte eterna. Isso é um prazer de Deus, mas não que Deus tenha querido de si mesmo e por si mesmo, independentemente desta situação das escolhas humanas, que aquela pessoa se endurecesse, se perdesse, pecasse e fizesse coisas ruins. Porque aí, nesse caso, Deus teria vontades ruins e malignas em relação a uma parcela da humanidade. Aí ele teria prazer na sua liberdade de ser mal com essas pessoas, enquanto ele é bom com outras. Aí nesse caso nós temos um Deus doente, dividido, um Deus hipócrita, um Deus duas caras, que na minha visão é o Deus calvinista e não é o Deus verdadeiro. E como é que o calvinismo vai lidar com isso? Esse prazer do endurecimento aqui, que Deus endurece a quem lhe apraz, é um prazer que Deus tem na sua justiça, ou na sua liberdade de fazer o mal e todo mundo tem que calar a boca e não pode falar nada? Aí você, calvinista, pode me responder, tá bom? Sexta pergunta. Aí a gente chega lá no verso 19, né? De que se queixa Deus ainda? Quem jamais resistiu à sua vontade? E aí eu retorno à minha pergunta que fiz lá no programa. Então a vontade de Deus é irresistível? Caso sim, como é que você explica a queda de Lúcifer, a queda de Adão e todos os pecados? É da vontade de Deus? Porque veja, se fosse da vontade de Deus que Lúcifer não caísse, que Adão não caísse, que não houvesse pecado, e a vontade de Deus fosse irresistível, seria impossível existir a queda de Lúcifer, de Adão ou o pecado. Mas já que tais coisas existem e a vontade de Deus é irresistível, então essas coisas precisam ser da vontade de Deus. Então que o calvinista agora me responda, o pecado é da vontade de Deus? E aí parece que não é só o arminiano que tem que se explicar em relação a Romanos 9, não é verdade? Que mais? Sétima pergunta. Depois a gente vai ler ali, né, na continuação, especialmente dos versos 20 em diante, que Deus tem, enfim, o direito sobre a massa de barro para fazer vasos para a ira e vasos para a misericórdia. A minha pergunta é a seguinte, um vaso para a misericórdia pode se transformar em um vaso para a ira? E vice-versa, o vaso para a ira pode se transformar em um vaso para a misericórdia? Sim, não e por quê? E aí eu estabeleço algumas coisas importantes. Toda a imagem de Romanos 9 em relação aos vasos de ira e de misericórdia é tirada de Jeremias 18, onde existe ali uma profecia condicional de que se Deus fala para um povo que vai o edificar e plantar e o povo escolhe o mal, Deus tira essa edificação e bênção daquele povo. E se Deus fala que vai destruir um povo e o povo, enfim, se arrepende dos pecados pelos quais eles serão destruídos, Deus se arrepende de destruí-los e agora dá a eles misericórdia. Então você percebe que Deus pode dizer, você é um vaso de ira, porque você está pecando nisso e naquilo. Se você se arrepender do seu pecado, você é transformado num vaso de misericórdia. E agora Deus fala para você, não, você é um vaso de misericórdia do meu amor, e você diz, oba, então agora eu vou pintar e bordar. E agora Deus te transforma num vaso de ira. Bom, esse é o paradigma de Jeremias 18, que está na base de Romanos 9. Então é um pensamento condicional, não existe essa incondicionalidade da eleição e disso ou daquilo na base, né, no texto base do qual Paulo tira a sua imagem. Outra coisa, lá em 2 Timóteo 2, verso 21, está escrito assim,
Se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Opa, olha que interessante. Uma pessoa pode se purificar de erros para ser um vaso de honra, um utensílio de honra. Então alguém pode estar como um vaso de desonra e no contexto da sua entrega, da sua fé, do seu novo nascimento, etc., se transformar em um vaso de honra. Tá bom? E olha que coisa interessante, isso quer dizer que todo o paradigma da eleição incondicional e etc. Está morto diante de Romanos 9, à luz de Jeremias 18 e 2 Timóteo 2, verso 21. Porque se um vaso de ira pode se tornar um vaso de misericórdia e vice-versa, não existe esse paradigma de que na eternidade Deus fez um decreto onde uns serão salvos e outros serão perdidos e nenhum salvo pode se perder e nenhum perdido pode se salvar. Porque senão pode acontecer algo contra o decreto da predestinação de Deus. Agora, esse entendimento do decreto da predestinação na eternidade no passado, onde não se muda de lado, o perdido não se salva, o salvo não se perde, não é o paradigma de Romanos 9, que está construído sobre Jeremias 18, toda a profecia condicional, e que tem também o paralelo em 2 Timóteo, também escrito por Paulo, onde uma pessoa pode se purificar e se tornar um utensílio de honra, implicando que era antes um utensílio para desonra e depois se tornou um utensílio para honra. O ápice dessa argumentação está em Romanos 11, onde quem está enxertado na oliveira pode ser cortado e quem está cortado pode ser enxertado de novo. E aí é a morte do entendimento calvinista de Romanos 9. Ou você calvinista discorda? Parece que não é só o arminiano que tem que dar respostas aqui, não é verdade? E a última pergunta, que perguntei lá para o reverendo Marcos Novaes também. A longanimidade de Deus em relação aos vasos da ira visa a sua salvação segundo 2 Pedro 3,9 ou não? Caso não, Deus faz acepção de pessoas? Lá em 2 Pedro 3,9 diz que Deus é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça. Beleza. Mas então Deus é longânimo conosco, não querendo que a gente pereça, só os eleitos. Aos não eleitos, Deus é longânimo, mas ele quer que eles pereçam. Ou seja, Deus trata os salvos com uma longanimidade salvífica e Deus não trata os perdidos com a longanimidade salvífica. Então Deus trata um de um jeito, outro do outro. Deus faz acepção de pessoas, Pelo menos é a nossa compreensão do entendimento calvinista. Então perceba, é assim mesmo? Sim, não e por quê? Então, começar o debate dizendo que é o Ezequiel que tem que se explicar porque o calvinismo está muito bem resolvido com Romanos 9, não é uma verdade. O que o calvinista pode dizer é que nós calvinistas estamos satisfeitos com o nosso entendimento de Romanos 9, mas não que as respostas precisem ser dadas de um lado só. Os calvinistas precisam responder essas perguntas todas e até hoje eu não vi nenhum capaz de responder satisfatoriamente tais questões. Se você é um calvinista diferente que está assistindo o meu vídeo, seja convidado a me explicar todas essas questões aí. Eu vou ficar feliz em receber as respostas, tá bom? Beleza. Aí, então assim, olha, a gente já começa percebendo que a compreensão do reverendo Marcos Novaes é uma compreensão simplista em relação à posição calvinista, como se ela fosse bem estabelecida e bem resolvida, e não é bem isso que nós estamos enxergando aqui nas minhas breves perguntas. Depois ele fala assim, que a definição de predestinação é o decreto de Deus pelo qual Deus alcança todas as criaturas e a eleição é o ápice da predestinação. É uma coisa interessante isso, porque Deus predestina tudo e todos, mas somente uns são eleitos para a salvação. Aí na hora de eleger para a salvação, a predestinação já não engloba tudo e todos, Então, tudo é predestinado, mas somente os salvos são eleitos. Os demais são predestinados à perdição, Que volta, toda essa questão da acepção de pessoas, Deus não quer a salvação de todos, Deus não ama a todos, e etc. Por isso Deus não deu graça a todos para todos entenderem o Evangelho e crerem no Evangelho,
e aí Deus é esse monstro, né? E ele não pode ser questionado, e ele tem muito prazer em agir de forma arbitrária, e quem quiser questionar está questionando Deus, e aí o calvinismo reina no meio de um monte de, enfim, pressupostos que a gente não enxerga na palavra de Deus, de um monte de conclusões contrárias à palavra de Deus, e ninguém explica nada, e daqui a pouquinho eles vão começar a apelar para o mistério, né? Eles vão virar pentecostais rapidinho nesse ponto, e acabou. Fim da história. E eles estão muito bem resolvidos com Romanos 9. É engraçado, né? Aliás, seria engraçado se não fosse trágico, né, pessoal? Beleza. Aí o que mais que ele diz? Ele diz que em Romanos 9 a 11, Paulo vai tentar responder a indagação dos irmãos judeus sobre o destino da nação de Israel, o que também não é 100% acurado, tá? O que o Paulo vai dizer o que Paulo vai tentar dizer não é em resposta aos judeus, mas é em resposta aos cristãos, né? Paulo está escrevendo para a igreja de Roma a justificação pela fé. E agora ele tem que explicar por que os israelitas que não têm a fé não serão justificados e se isso é uma falha da parte de Deus ou não. Tá bom? O Paulo aqui está tentando convencer o cristão, não responder o judeu, tá? Naturalmente, algum judeu que tivesse interessado no cristianismo poderia ter as suas respostas encontradas em Romanos, mas por causa do seu interesse no cristianismo. Romanos não é um tratado escrito para judeus, né? Pelo contrário, é uma carta escrita para a igreja. Ok. E basicamente, então, aí o Marcos Novaes fala, né, da importância da questão do judaísmo étnico, né? Como que Paulo trabalha um pouco essa questão da nação de Israel étnica, para de alguma maneira dizer que existe um Israel da carne e um Israel espiritual como um conceito novo, né? Bom, Paulo discordaria que esse é um conceito novo, porque se lá no Antigo Testamento está escrito a sua descendência será chamada em Isaac, Paulo já vê aí nessa própria frase da lei do Antigo Testamento que vai haver uma distinção, né, dentre os descendentes de Abraão. E aí os descendentes de Ismael, os descendentes de Isaac. E mesmo, né, entre os descendentes de Isaac vai ter essas polêmicas todas, tipo Esaú e Jacó e etc. E esse não é um conceito novo, pelo contrário, o que Paulo está dizendo é o contrário disso, esse é um conceito antigo desde o princípio da história. E Deus está conduzindo a história consistentemente desde antes e até agora é assim. Paulo está dizendo assim, olha, antes era diferente, agora Deus está trazendo um novo conceito, né? É interessante, é o contrário, não há nenhum conceito novo. O que pode haver aqui é que os israelitas talvez não estavam atentos a essas implicações dos textos do Antigo Testamento, e Paulo está esfregando o Antigo Testamento na cara deles aqui. Então todo mundo que nasce de Abraão tem que ser salvo. E Ismael, você faz o que com ele? E Esaú, você faz o que com ele, da família de Jacó? De Isaac, né? Enfim. E aí? Então, na verdade, o que Paulo está dizendo é que ele está lendo o Antigo Testamento e está entendendo, enquanto os seus compatriotas não estão lendo ou não estão entendendo. Essa é a questão, tá? E isso é bastante interessante e acho que fica claro aí que, na verdade, todo o paradigma de Romanos 9 não é que Deus escolheu os eleitos, então ele pode rejeitar os outros. É que Deus tem a liberdade de escolher ou rejeitar, que é um pouco diferente, que remonta um pouco àquilo que eu estava falando em uma das outras perguntas. Deus não é o único agente da escolha, tá bom? Deus leva em conta todas as pessoas para as escolher ou não. Isso não quer dizer que Deus leva em conta méritos, porque ninguém tem mérito. Agora, um aceita e um rejeita. Esse que aceita Deus escolhe para a salvação, esse que rejeita Deus o conduz à perdição, inclusive como fruto daquilo que ele mesmo escolheu. De outra forma, fica inexplicável Deus salvar um e perder o outro, porque Deus tem uma vontade para um e uma vontade para outro. Deus tem duas caras, Deus tem duas vontades. E nós, arminianos, discordamos completamente dessa visão. Eu escrevi um livro para refutar o John Piper para dizer que nós não concordamos com essa visão de que Deus tem duas vontades. E agora uma vontade está em contradição com a outra. Deus quer que todo mundo se salve, mas na verdade não, ele quer que alguns se percam.
Deus é um contraditório, Deus é um ser, enfim, incoerente dentro da nossa visão em relação a tudo aquilo que o calvinismo pinta sobre a situação. Então, Deus é a última instância, é aquele que em última instância vai dizer quem é salvo e quem não é. Ele tem essa liberdade, mas ele vai levar em conta tudo e todos, até porque, conforme diz Romanos 8, que é a introdução de Romanos 9, aos que de antemão conheceu, a esses predestinou. Então, antes da predestinação vem o pré-conhecimento de Deus em relação a tudo e todos, que não quer dizer que Deus previu mérito, que Deus previu obras, que a pessoa se salvaria por mérito ou por obras. Quando a Bíblia diz que a salvação não é por mérito e nem por obras, é pela graça mediante a fé, tá perfeito, não tem nenhum erro na doutrina bíblica. Agora, Deus previu quem receberia a graça mediante a fé e quem não. E quem receberia é eleito para a salvação e quem não receberia é condenado. Mas é condenado porque escolheu não crer, escolheu não receber a graça, rejeitou a Cristo, podendo aceitá-lo. De outra forma, também não teria culpa nenhuma em rejeitar e em não aceitar e em não ter fé e em não receber a graça, beleza? Então essas são as minhas questões introdutórias sobre o pensamento de Marcos Novaes, que ele trouxe para o Vejam Só, e no próximo vídeo a gente continua se aprofundando um pouquinho mais na visão do nosso amigo reverendo calvinista. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.